Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Vamos colocar um barrado simples, mas este laço dá uma graça nos nossos panos de prato. Olha que lindo que fica com esse estampado em cima do tecido listado e este estampado em cima do tecido liso. Vamos fazer juntas? Vamos usar um tecido de pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. E vamos usar também dois tecidos. Um pode ser estampado e outro liso, com estampa floral, xadrez, a estampa que você tiver à mão. No tecido vermelho, este tecido que nós vamos usar de base, nós vamos cortar uma faixa. Ela terá 25 centímetros de altura e ela deve ser mais larga que o nosso pano de louça, 2 centímetros de cada lado. Nós vamos precisar também, no tecido colorido, uma faixa que tenha 10 de altura e que seja mais larga que o nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. E neste mesmo tecido, você corta uma faixinha de 4 a 5 centímetros de altura, que vai ser para nós fazer o acabamento lá na parte de cima. E neste tecido colorido, você também deve cortar outra faixa que tenha 10 de altura, também 10 de altura, mas com 70 centímetros na largura. A minha faixa, que tem 25 centímetros de altura, eu marquei uma altura de 12 centímetros e passei. Eu dobrei aqui na altura de 12 centímetros e fui ao ferro e frisei bem. Marquei os 12 centímetros de um lado e do outro lado e dobrei para ficar bem retinho os 12 centímetros. 12 centímetros de um lado, você mede 12 centímetros, você vai ao outro lado, mede os 12 centímetros e daí você passa. Ok. Eu também peguei aquela faixa nossa, que é da mesma largura que esse tecido base, com 10 de altura. Eu fui ao ferro e passei ela dobrando ao meio, no sentido do comprimento, e vou costurar, para depois eu virar para o direito. Vou costurar uma costura mais larguinha e vou virar. Aquela faixinha de 10 centímetros, eu dobrei ao meio no sentido do comprimento e costurei. Eu costurei deixando a costura de um dos ladinhos e fui ao ferro e passei. Você deve deixar a costura de um dos ladinhos, mas primeiramente você passa ela abrindo bem e depois você deixa ela do lado de cima ou de baixo. Eu vou deixar do lado de baixo a costura e vou costurar esta minha faixa aqui no meu tecido base, bem nessa marcação dos 12 centímetros. Então, eu vou alfinetar aqui, bem nessa base que nós marcamos, que é a altura de 12 centímetros. Então, eu vou colocar ela bem aqui no início desta base, no início dessa marcação, vou alfinetar e vou à máquina passar uma costura do lado de baixo e do lado em cima. Alfinetei aqui bem em cima daquela marcação dos 12 centímetros. Agora eu vou passar uma costura bem fininha do lado de cima e outra aqui embaixo. Costurei a minha faixa no meu tecido base, mais uma costura bem fininha na parte de cima e na parte aqui embaixo. Agora nós vamos costurar esta faixa no nosso pano de prato. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque ele está com bainha, então nós vamos costurar no lado avesso. Vamos costurar a nossa faixa aqui no pano de louça. A nossa faixa direito para baixo e o pano de prato avesso para cima. Então, nós vamos
alinhar ela bem aqui. Lembrando que a parte de 12 centímetros que está aqui para baixo. Então, vamos alinhar bem alinhadinho com o nosso pano de prato. Vamos alfinetar e passar a costura. Alinhei bem aqui na parte embaixo e aqueles excessos de 2 centímetros que nós deixamos, eu dobrei abraçando o meu pano de prato e alfinetei. Agora eu vou passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Costurei a minha faixa aqui na base, na parte de baixo do meu pano de prato, com uma costura mais larguinha. Virei para frente, mas eu passei deixando uma barra bem larga na parte de trás para dar um acabamento. E aqui na parte da frente eu também passei, mas eu passei alinhando bem este barrado com o barrado aqui que eu fiz na parte de trás, para ficar da mesma altura. Então aqui eu alinhei bem e aqui do outro lado também. Para esta faixa que vai ficar na parte da frente, ela ficar da mesma altura da que vai ficar aqui o acabamento na parte de trás. Então agora eu vou alinhar, dobrar tudo bem bonitinho para dentro. Aqui também vou dobrar tudo bonitinho para dentro. Aqui na parte de cima eu puxo tudo para fora e vou dobrar aonde eu já passei aqui, mais ou menos 1 centímetro. Então eu dobro aqui tudo para dentro, puxando tudo para fora e depois que eu vou dobrar para dentro. Eu vou dobrar, organizar tudo bonitinho, alfinetar e vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e depois lá no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Mas nós temos que alfinetar tudo bem bonitinho, bem puxadinho, para ficar o mesmo tamanho, a parte de trás com a parte aqui na frente, como eu mostrei para vocês. Este aqui, ó, tem que estar bem alinhadinho para ficar o barrado bem bonito. Então, eu vou alfinetar tudo bonitinho, passar a costura e já mostro para vocês. Passei a costura em toda a volta, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também no início, eu deixei os fios mais compridos para mostrar para vocês como que eu faço. Eu dei os 2 nozinhos, coloco a minha agulha bem no pé onde eu iniciei ou terminei a minha costura e passo os fiozinhos por dentro da minha agulha para eu puxar lá na frente para eu cortar. Então, eu passo o fio aqui e lá na frente eu puxo. Aqui na frente eu vou puxar bem os 2 fios e cortar. Eu vou puxar porque eles vão ficar embutidos. Se eles fossem maior, cortaria. Então, o nosso barrado já está inicialmente pronto. Agora eu vou costurar aquela faixa de 10 centímetros de altura com 70 de comprimento. Eu vou dobrar ela ao meio no sentido do comprimento, vou passar uma costura e vou virar para o direito. Costurei a faixa do lado avesso, virei para o lado direito e passei deixando a costura bem de um lado. Pode ser do lado de cima ou do lado embaixo. Agora, nós vamos fechar as extremidades da nossa faixa. Eu vou virar uma partezinha de uns 2 centímetros para dentro, aqui, e lá do outro lado. Viro bem para dentro e vou passar uma costurinha aqui. Aqui também eu vou dobrar e passar uma costurinha. Eu deixo os fios mais compridos dos 2 lados, dou 2 nozinhos para embutir, para fazer o acabamento. A minha faixa de 10 centímetros de altura por 70 de largura, costurei ao meio e passei.
Agora eu vou dobrar, formando um laço. Esta faixa você pode fazer maior, menor, mais estreita, para o laço ficar do tamanho que você quiser. Mas eu acho que esse é um tamanho que fica bem bonito aqui no canto do nosso pano de prato. Você pode colocar um laço, como eu estou colocando, ou você faz duas faixas e coloca dois laços, um laço de cada lado. Eu vou pregar, costurar este laço aqui. Eu passei um fio na agulha e vou dar uns pontinhos aqui embaixo para franzir o meu laço. Dou uma voltinha, mais uma voltinha. E vou pregar o meu laço. Coloquei linha branca porque ele tem as estrelinhas brancas e o meu pano de prato embaixo é branco. E vou prender ele aqui com esse botão vermelho. Você pode prender com um botão, com uma florzinha, colocar um lacinho, um pedacinho do laço, como vocês queiram. Mas olha com esse botão, que lindo que ele vai ficar aqui. Eu passo lá para o lado de trás, por isso que eu coloquei linha branca, volto na frente, passo por dentro do meu botão, volto novamente lá atrás e arremato. Eu estou com 2 fios na agulha e este meu fio, ele é um fio bem mais resistente. Aqui eu dou uma laçada por dentro, coloco a minha linha lá por dentro, lá na frente, para eu cortar, para não ficar pontinha perdida no meu trabalho. Aqui eu corto. Então, a parte de trás não ficou com pontinha e aqui na frente, olha o nosso laço, que graça que ele ficou. Este laço você pode fazer maior, menor, mais estreito e você pode colocar um como eu coloquei ou você pode colocar um de cada lado. Então, aqui o nosso barrado já está simples, mas muito lindo. Agora vamos fazer o acabamento lá na parte em cima, com aquela faixinha de 4 a 5 centímetros de largura. Nós vamos colocá-la aqui. Primeiramente, vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso. Aqui eu vou alinhar bem a minha faixinha, abraçando o meu pano de prato com a sobra de 1 centímetro a 2, abraço e alfineto. E vou alinhando e alfinetando. Aqui eu vou alinhando bem e alfinetando, e aqui no final também o abraço. E vou passar uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Eu vou alfinetar e costurar e já mostro para vocês. Costurei aqui a parte de trás, uma costura mais larguinha e virei para a parte da frente. Mas deixando uma bordinha como se fosse um viés aqui para o lado de trás. E aqui na parte da frente, eu também passei uma barrinha para dentro, bem retinha, puxei tudo para fora e vou dobrar esta parte para dentro. E vou passar uma costura aqui, uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura e já mostro o barradinho aqui em cima, pronto para vocês. Passei uma costurinha aqui, mas uma costurinha bem fininha. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o acabamento aqui na parte de cima do nosso pano de prato. E aqui na frente do nosso pano de prato, olha a graça que ficou com este laço. É um laço simples, mas que dá um aconchego, uma graça, um dengo no nosso pano de prato. Então, este foi o gracioso pano de prato que fizemos juntas hoje.
Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.